vídeo do Mets, então, para ver aqui este Deus do Sol, autoproclamado, porque Deus do Sol todo mundo sabe que é Escanor, mas para ver aqui, parece interessante, parece legal, então só bora. Eu sou um pouco suspeito para falar sobre essa obra, mas eu fala, estamos aqui para te ouvir. Coração. Mas estamos aqui com uma das obras que eu mais gosto desse canal, então não esquece de deixar o like, porque a gente infelizmente está chegando nos semanais, e quando chega nos semanais você já sabe o que acontece, a obra começa a aparecer bem mais devagar, e falando em aparecer, fica tranquilo, uma vez por mês que não tô aparecendo, mas que vão voltar nas próximas semanas. Sei. Então, o Bárbaro que eu vi pelo Rafoso, mas quando tu chegar no onde o Rafoso chegou, eu vou começar a ver pelo Mets. Então, por favor, adianta aí pra nós, escrever o Bárbaro. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra quando a obra que você quiser chegar, e também hype o vídeo pra eu continuar sabendo que vocês estão gostando. Hypar é só pelo celular, irmão. Deixa eu fazer aqui. Hype aí também, por favor. Vambora, tá aqui. Hype. Prontinho, maravilhoso, bora continuar aqui. E trazer cada vez mais manhuais aqui no canal. E sem mais delongas, bora pro conteúdo. E no começo de tudo, o nosso prota acorda pela manhã e num plot completamente novo e nada genérico, ele percebe que está dentro do jogo que estava jogando. E ele fala que possui um personagem de um jogo, e o nome do jogo é a Lenda Heróica de Arran. E esse jogo se tratava de diversos eventos perigosos que ocorreram em uma academia, e seus incidentes intermináveis. Então, no fim... Odeio essas coisas no início, que sempre mostram um bichão foda no início. Esse bichão aqui, certeza que não vai aparecer no manhwa. Aparece um bichão muito foda no início e depois nem aparece. Tipo aquela cobrona no Soul Loving que não aparece nunca mais. Foi mal, rapaziada, era este bicho aqui que eu tava falando. Perigosos que ocorreram em uma academia. E seus incidentes intermináveis. Então, no fim, até mesmo o fim do mundo foi abordado. E ele fala que era uma história de escala enorme, mas pensa que tá tudo bem, porque o protagonista vai cuidar de tudo. E ele é Corinlock, apenas um figurante de qualquer modo, um simples NPC em uma missão para iniciantes em que o personagem principal salva o aldeão. E ele fala que se a história ocorrer do mesmo jeito que o jogo, tudo será resolvido. E nisso ele vai dar uma olhada no protagonista, Park Se-ho, que ficará rico e famoso logo logo. Então eles se perguntam: pera, então tu entrou no corpo de um figurante? É isso? Não entendi, ela tá jogando, o que tá acontecendo? Ele ficava o ponto de partida, até que acha um garoto sentado falando sozinho. Então ele pensa sobre Sprite, mas ele fala que não há Sprite nesse jogo. E assim Park Se-ho fala que vai viver pelo seu próprio bem, pensando na eficiência, até que o prota segura na mão dele, falando que ele também, dizendo que Park Se-ho é apenas uma pessoa comum, possuindo um personagem do jogo. E um tempo depois, ele já tá lutando contra algumas bestas enormes, e Corinlock fala que se há alguma diferença entre os dois, seria que Park Se-ho possui um privilégio dado aos jogadores, uma janela de status, e assim ele se pergunta como deve fazer com realmente o NPC não vai ter isso. Status. Porém, Corinlock diz que o problema é que Se-ho nunca jogou esse jogo antes, mas o garoto pode compensar isso, e ele vai até Se-ho, confirmando com o garoto que ele havia dito que queria ser um mago, então pede para ele colocar pontos em inteligência, então haverá um livro de habilidades na próxima história, e isso é muito importante, pedindo para o garoto não esquecer. E Corinlock pensa consigo que jogou todas as histórias e todas as rotas disponíveis, e ele é um profissional e além de Heróica de Arran, e ter alguém como ele tempo pra isso, aí sim ia ser bom. Ajudando é uma vantagem incrível, e assim um monstro aparece atrás do garoto quase o comendo, porém Se-ho consegue o salvar com a sua magia, e pergunta se o garoto tá bem. E assim um tempo depois Corinlock também partiu para o ataque, e ele pensa que tem as informações sobre o jogo, enquanto Se-ho tem a pessoa que usa lança, janela de status e o sistema dos jogadores, enquanto os dois só tá avançando muito rápido, não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Cadê a história? Eles enfrentavam diversas aventuras juntos. Ele pensa que eles eram uma boa dupla, e com Se-ho ele acreditou que eles poderiam salvar muitas pessoas e impedir o fim do mundo e retornar para a Terra. Até que em certo ponto, após uma batalha drástica, Se-ho dá pra ele um elixir de nível baixo, e o garoto pergunta quando foi que ele conseguiu aquilo. Porém, enquanto ele toma aquele elixir, ele fica decepcionado sobre algo que estava lhe incomodando há bastante tempo. É porque só tem macho por ali. Ele fala que o charme desse jogo é conter ação e fantasia, assim como possuir uma gama de heroínas e um sistema de simulação de namoro, e Park Se-ho não se envolveu com nenhuma mulher e apenas as colocou no grupo quando necessário. Então, em certo ponto, terminaram com um grupo só de homens, e nisso Corinlock pergunta: não entendi até agora, esse personagem aqui jogou tantas vezes que conseguiu entrar no corpo do NPC sem querer, mas tá jogando mesmo ou reencarnou nesse mundo? Eu não entendi isso. Pro garoto porque aquele grupo só tem um bando de machos excelentes, então ele pensa que devia ter percebido quando a neta do Imperador da Espada morreu a caminho da cerimônia de entrada, e quando a chefe final do primeiro estágio, Mariette, desapareceu. Assassinatos e desaparecimentos misteriosos, a trama que se desviava da história original do jogo, e o mais importante, o modo como Park Se-ho pensava, sua personalidade, sua verdadeira
personalidade. Enquanto ele olhava pro garoto, ele sente que tem algo de estranho, pois ele devia ter duvidado um pouco dele. E já um tempo depois, ele fica surpreso sobre algo e pensa sobre Mariette Donalef, que é uma das heroínas daquele jogo, mas nem ele nem Sirro foram capazes de encontrá-la, pois ela desapareceu. Então ele acha a peça sagrada, o cajado de Mariette, então se questiona por que o cajado dela tá ali. E ele se lembra de Sirro xingando ele, pois ele o seguiu porque ele continuou saindo de fininha à noite. Mas quem poderia pensar que um lugar como aquele existisse no subterrâneo? E ele pensa que isso é como o inventário dele, então ele se pergunta por que a espada secreta Odat está ali. E ele pensa que isso também sumiu quando outra heroína, Alicia, desapareceu. E essas peças secretas não são tudo. Ele acha... Era a mulher que carregava esse martelão, porra, fiquei interessado. Maçã de Jäger, assim como o livro de feitiços de Lark, itens de personagens que desapareceram conforme o jogo progredia. E ele também acha a última, que não devia estar ali, presa enquanto está mergulhada num líquido, Mariette Donalef. Então Park Sirro chega, ficando surpreso por ver o garoto ali, decepcionado, perguntando por que ele está ali. Então Corylock pergunta o que é tudo aquilo, pois naquela época ele disse que foi atrás de Mariette, mas perdeu ela. Então ele se lembra disso, falando que ele é um demônio de qualquer forma, perguntando se o garoto desperdiçaria o sangue de uma vampira de classe anciã, e fala que só está usando ela de modo eficiente. E ele diz que, além do mais, Corylock também bebeu bastante. Ele se lembra daquela poção foi sangue. Ele vinha bebendo de tempos em tempos e começa a querer vomitar. E Park Sirro pergunta qual é o problema, pois ele trabalhou bem duro para capturar ela, e ele passou um mês não deixa de ser sangue, não ser vivo. Montando uma armadilha na floresta. Então o garoto pergunta por que ele fez isso. E Sirro fala que é pra história progredir eficientemente, é claro. E sua rota é muito frustrante, falando que o garoto fica no prejuízo porque salva as pessoas e não mata desgraçados irritantes como Jäger e o Lark. E fala que ele continua tentando salvar pessoas, as quais não podem manipular sem subir o nível de amizade, e usá-las assim é mais eficaz. Então Sirro manda ele escutar bem, falando que é melhor nesse jogo do que ele. E assim o garoto percebe que ele mentiu pra ele desde o início, notando que Sirro não é um novato. Então ele pergunta quantas pessoas ele matou, e Sirro fala que não sabe muito bem, mas se ele conseguir mais 3 mortes, serão 100 mil. E assim Corylock... Não sabe bem, mas daqui a 3 mortes tem um nome específico. Como é que não sabe, desgraça? Percebe que ele não é humano, então o chama de monstro. Mas Sirro manda ele cair na real, dizendo que eles são todos NPCs, e ele matou um monte também. Porém, o garoto fala que os que ele matou eram malignos, sem salvação, e eles estavam tentando acabar com o mundo. Então ele pensa sobre eficiência e frustração, falando que se ele está tão obcecado com eficiência, por que ele pegou Odat? Afinal, por que um mago pegaria uma peça secreta que serve para um cavaleiro? E ele também pergunta o que é de errado com Elixir comum, pois ele poderia fazer ele facilmente através da janela de status, e por que ele fez toda essa merda sem sentido para criar algo assim. E Sirro até tenta dar uma explicação, porém Corylock fala que no fim ele só precisava de um saco de pancadas para suas tendências sociopatas, e assim o garoto fica puto e pega ele pelo cabelo, tacando ele no vidro, e ele já cai todo atropelado, botando sangue pra tudo que é lado, e Sirro fala que ele está lhe deixando louco, pois depois de tudo que ele fez por ele não deveria falar com ele assim. Afinal, tudo que ele fez foi pensando em Corylock, e Sirro fala que devia ser tudo para ele, devia ser o seu mundo, agarrando o garoto pelo pescoço. E ele afirma que Corylock nem sabe qual é o seu lugar, e mesmo assim sai por aí metendo o nariz nos assuntos dos outros, e tudo que ele faz é ficar por aí olhando aqueles claro, você corre, óbvio, tem que meter o nariz de graça. Rabos de saia. Olha que eu tô começando a achar que tem um bromance aí envolvido, hein? O cara tá, tipo, tem que ser o seu mundo, sentido. Sei lá, hein? E assim Sirro fala que não vai segurar mais. E Corylock fica surpreso com esse monte de bosta que o cara tá falando, se perguntando o que diabos ele tá dizendo, e fala que o garoto não é esse tipo de personagem, falando que eles estão juntos há 199 capítulos, se perguntando por que ele está tentando mudar o gênero do nada. Então ele fala que removeu tudo que podia ficar no seu caminho até agora, tudo pelo seu futuro. E assim Corylock começa a perceber o motivo dele ter colocado apenas homens no seu grupo, e Park Sirro fala que os outros homens são apenas para ele olhar, mandando ele não ligar pra eles, falando que o único que ele realmente ama é ele. E assim que nem se manda porra. Corylock simplesmente surta e dá-lhe um socão na cara de Sirro saindo correndo, dizendo que ele é medonho pra cacete, e fala que tá com medo demais, pois ele nunca nem teve uma namorada antes. Enquanto ele tenta fugir correndo, Park Sirro utiliza sua magia para segurar o pé do garoto. Então levanta ele... pô, para o corriço, de graça. Um monte de tentáculos, parecendo um moleque... que eu tava vindo... Meu Deus, quase chorar. E nisso traz ele pra perto, amarrando ele na posição do casco de tartaruga. Esse sim sofreu, pô. Fala que Gantz sofreu, fala que tal personagem sofreu. Esse aqui tá sofrendo
mesmo, pô. Isso aqui sim. Deixando o moleque todo aberto. Então Sirro fala que ele não pode correr dele, pois ele vai lhe aprisionar para sempre e fala que ele é seu. Mas ela tá sofrendo, claramente. E Sirro fala que nesse mundo falso, a única coisa verdadeira é ele. E o garoto começa a surtar dizendo que ele está lhe assustando, chamando-lhe de desgraçado louco. Porém, Sirro fala que tudo acabará em breve, falando que assim que essa luta terminar, eles vão ficar juntos pra sempre. E nisso, após apagar, Cory logo começa a se perguntar se esse é o avião que Sirro criou. Então o sistema fala que o último estágio está começando, e ele fala que é verdade, falando que ele sempre matou tudo sozinho. Então ele tem certeza de que ele vai vencer contra o chefe final também. Então ele fala que quando ele derrotar o chefe final, as coisas vão se complicar. E ele se questiona o que vai acontecer com ele. Porém, eu quero saber o que vai acontecer agora. É dito que o jogador morreu e o desafio falhou. E Cory fica desacreditado, se perguntando se aquele merda perdeu. E assim ele volta para aquela manhã, onde ele acordou percebendo que ainda era um NPC. E ele pensa que recomeçou o jogo. Caralho. Então acho que tá explicado, realmente ela tá entrou nesse jogo. Ela não consegue sair, entendi. Pessoal, para 3 anos atrás, o dia em que ele chegou ali. E assim ele fica desacreditado, pois tudo que ele passou ainda está... Se calhar o Metsi falou sobre isso, mas como ele fala tão rápido, eu perco a informação, rapaziada. Não tem muito o que fazer. Atrás, o dia em que ele chegou ali. E assim ele fica desacreditado, pois tudo que ele passou ainda está na sua mente. E a única coisa que ele consegue pensar é que tem que matar Sirro. Ele tem que matar um jogador. Por e assim Cory volta para o rio Roteon, no incidente da inundação. E nisso ele vê diversas pessoas... Mas como tu tem as memórias, ela também vai ter as memórias, não vai? Pessoas morrendo. E ele fala que durante a missão de conquista dos monstros aquáticos, a barragem estourou, varrendo... Ou será que vai ser outro personagem agora? Já talvez possa mudar o teu servidor? Um vilarejo inteiro do mapa e milhares de monstros aquáticos e pessoas na cidade se afogaram. E diante dessa cena, Sirro começou a rir, falando que isso é incrível. E Cory pensa que naquela época ele simplesmente não conseguia entender o porquê ele estava rindo tanto. E parando para pensar sobre isso agora, embora inúmeras pessoas tenham morrido, ele simplesmente viu uma chance de lucrar mais ao monopolizar a experiência. E ele se lembra de Sirro falando que se conseguir mais 3 mortes serão 100 mil e chama ele de demônio, pensando que pode impedi-lo agora. E ele fala que essa altura Sirro está apenas no rank 5, assim como ele. E ele fala que todos os fatores de fortalecimento de jogadores estão concentrados na Academia Merkaba, e depois de entrar lá, ele ficou muito mais forte. E assim o garoto pensa que ele não é nenhum monstro ainda, mas não há como dizer o quão rápido ele ficará mais forte depois de se matricular na academia. E assim ele sai correndo apressado. E ele fala que a cerimônia de entrada da academia começa dali a 5 dias. Então ele vai atrás de alguns cogumelos e logo os arranca para ser parte do seu plano. E ele diz que, em outras palavras, cogumelo ainda por cima laranja, choque, rapaz, parece venenoso pra desgraça. O que ele tem de matar Park Sirro é agora. Então ele se prepara e a missão de tutorial é recebida. E ela pede para ele se juntar aos guardas e proteger as pessoas até que a carruagem seja consertada. E lá 2 cavaleiros elogiam um garoto que ajudou eles na matança de um monstro. E assim Sirro agradece eles, ficando todo tímido. Porém o mercador fala com Leon e Laura que está consertado, falando para eles partirem logo. Então ela diz que quer dormir o mais rápido possível. Mas nisso outra pessoa chega gritando e um tronco vai na direção deles. E Leon, por reflexo, tira a Laura da frente do tronco e acaba quase sendo atingido. Então ele fala com Laura, porém ela já sabe do que tá rolando. Quem que tirou o tronco? Ou será que é uma madeira já feita previamente? Se prepara para a luta e eles notam aquele som de choro que viria do lobisomem do monstro rank 2. Enquanto o monstro grita na frente deles, Cory chega ficando surpreso que já tenha começado. E ele diz ter corrido até lá o mais rápido possível, mas ele não pôde impedir, pois se ele tivesse mais tempo para se preparar, tudo daria certo. E assim o lobisomem parte para cima deles, acertando Laura em cheio. E ele fala que poderia salvar essas pessoas também. Porém, Laura cai fedendo. E assim Leon manda o garoto entrar rápido na carruagem, pois ele vai ganhar algum tempo. Porém, Sirro manda os comerciantes irem na frente, enquanto ele fica para trás. Então a garota na carruagem chama ele, mas ele fala que não pode abandonar o Leon e fugir. Mas quando ele olha para trás, o lobisomem já tá segurando o Leon como se fosse uma galinha que acabou de ter o seu pescoço quebrado. E ele fica com medo daquilo. Porém, Cory pensa que antes de interferir, ele tem que confirmar se Sirro é o herói que salvará esse mundo, ou se ele é um jogador possuído, assim como ele. Então Sirro começa a pensar... Então, ok, confirmou, ok. Finalmente, o Metsi não falou, mas tá explicado. Realmente é ele mesmo que entrou no corpo e foram os 2 possuídos. Ele possuiu o corpo do NPC e este aqui possuiu o corpo de um jogador. Tá certo. O lobisomem é grande pra caraca, ficando animado com aquilo. Enquanto o monstro grunhe na sua frente, uma garota chega mandando ele se abaixar. Então ataca o lobisomem com a sua espada, porém o monstro consegue segurar rapidamente a espada dela, deixando ela surpresa. Então ela cai na frente de Sirro, o qual não estava esperando por aquilo. E ela pede pra ele ficar para trás, pois ela vai cuidar daquilo. Então aquela é a segunda filha da família Arden, que possui Odat, uma das 6 espadas do rei, o membro mais influente do grupo e uma personagem nomeada simplesmente Alicia Arden. E assim Sirro começa a falar que estava com... Não tem muito cara de
personagem deve sumir na obra com o tempo. Parece, sei lá, personagem figurante. Minha opinião, não vi a obra, como se vocês sabem. Com medo, e Corin Locke pensa que até mesmo no capítulo tutorial havia um easter egg. E assim o garoto fala que estava com medo de deixar esse momento passar. E Corin Locke fala que Alicia Arden morre. E assim ele consegue matar a garota. E Corin Locke finalmente tem a certeza de que aquele é Park Se-ho. E após ser atacada, Alicia pergunta por que ele tá fazendo isso. Mas ela não tem tempo de descobrir a motivação dele, pois sua visão começa a ficar turva. E Se-ho fala que sente muito, pois sua mão escorregou porque ele ficou nervoso. E isso enquanto guarda sua adaga envenenada. E o lobisomem não espera muito, partindo para cima da garota, tentando lhe atingir. Mas Alicia ainda assim consegue se defender dos ataques dele. E Corin Locke fala que se Alicia Arden morrer durante essa missão, Se-ho colocará suas mãos na Odate. E depois disso conseguirá se unir ao grupo do Lunia Arden, um grande espadachim. E Se-ho pensa que embora ela tenha sido envenenada, ela não vai morrer facilmente. E ele se pergunta se é porque ela é uma NPC com nome. E enquanto isso, a garota continua enfrentando o lobisomem sozinho enquanto ele apenas olha. E pensa que deve se acalmar. Enquanto entra em posição e tenta manter seu foco. E enquanto ela faz isso, ela consegue alcançar o jogo de pés perfeitos de Alicia Arden, entrando quase que na zona. E o lobisomem sente isso e tenta atacar a garota. Porém, Se-ho pensa que a essa altura ela pode acabar matando o lobisomem sozinha. E bem, ele não pode deixar isso acontecer. Então ele lança sua adaga pra cima da garota, tentando lhe atingir. E ela usa sua espada para parar a adaga dele. Mas vai ficar com guarda aberta. Mesmo tendo seu ataque parado, Se-ho nota que isso não foi um erro afinal, pois o lobisomem quase arranca a cabeça da garota em uma única mordida. Porém, ela do mesmo jeito consegue atingir ele com a bainha da espada, mas ainda assim acaba sendo ferida, caindo pra trás e sangrando pelo ataque do lobisomem. Então ela pergunta por que ele fez isso, mas o moleque não tá nem aí, simplesmente vai lá recolher o loot, conseguindo a Odate. E ele fala que esse equipamento só é usável com uma habilidade especial, mas ele vai pensar nisso mais tarde e pensa com seu que matar NPCs vai lhe dar mais XP. Então planeja matar a garota no maior sangue frio possível. Porém, ele é atingido por um saco de pólen que explode na cabeça dele e faz ele respirar um Ei, por isso, é realmente venenoso. Daquele troço. E ele se queixando que diabos é isso. E quem diabos fez aquilo, mandando aparecer rapidamente. Mas nisso, aqueles coelhos, cabeça de broca, aparecem no lugar. Então Corin Locke fala que cogumelos mágicos são os favoritos dos monstros da floresta. E eles são cobertos por um pó branco. E assim Se-ho nota que as coisas estão dando errado. Enquanto Corin Locke fala que aos olhos dos monstros da floresta, Se-ho não é nada além de carne fresca, marinada e um pó saboroso. E assim ele pede para os coelhos vazarem dali enquanto tenta usar a sua espada. Mas ele fica tão entendido que nem nota Corin Locke tirando a lixa debaixo do lobisomem. Então ele fala que... Ué, ela ainda tá com a espada? O cara não pegou? Graças a Deus, ela ainda está viva. Mas nisso ele nota o lobisomem ali e tira a presa dele. Porém, Se-ho consegue se livrar daqueles coelhos e pergunta quem diabos é Corin Locke. E assim o garoto fala que 3 ratos com chifre foram... Acabamos de descobrir que eu não tenho memória da vida passada, só o Corin Locke. Mortos em 1 minuto, perguntando se é bom ter a Odate. E assim Se-ho começa a notar que alguma coisa tá errada. Então Corin Locke se levanta, olhando pro garoto. Com sangue nos olhos, Se-ho reconhece ele como Corin Locke. Então ele questiona o que o NPC tá fazendo ali. E Corin Locke fica em dúvida que ele tenha perdido as memórias de antes. Então ele pensa que isso é ótimo. E fala com Se-ho, falando que ele vai acabar cortando a mão se segurar a espada desse jeito. E assim o garoto leva em consideração o que ele falou, ficando distraído. Então Corin Locke parte pra cima, jogando algo novamente no rosto do garoto, cegando Se-ho mais uma vez, e assim ele começa a tentar atacar Corin Locke, fazendo um X em direção ao garoto, e ele pensa que Se-ho pode ser desajeitado com a espada, mas com certeza é rápido, e ele pensa que Park Se-ho ainda é muito melhor do que ele fisicamente, e parece que ele não tem escolha se não se esforçar, e ele continua tentando atacar com aquela presa do lobisomem na mão, e quase acerta o pescoço do garoto por muito pouco, mas Se-ho consegue desviar, e Corin Locke começa a sentir que Se-ho está sentindo que a possibilidade dele enfiar aquilo na garganta do garoto cheira a morte, e ele manda o garoto ficar alerta, focando sua atenção naquela presa. E ele continua aquela sessão de ataques pressionando o garoto ao máximo, até que consegue chegar com a presa muito perto dele. E ele quer fazer isso para que o garoto não consiga ver nada além dela. Então ele começa a atacar de perto, enquanto ele está totalmente focado no ataque frontal que está recebendo. Corin Locke consegue fazer com que a outra mão dele pegue um punhal e acerte o peito esquerdo do garoto, fazendo ele gemer de dor. Que estratégia boa! Focou na arma, pá! Caralho, fada! E assim ele levanta a outra presa, mirando o pescoço de Se-ho, porém o garoto ainda consegue colocar sua mão na frente, parando aquela presa, mas ainda assim Corin Locke usa suas 2 mãos para pressionar o garoto contra o chão e a presa para o seu pescoço. E naquela situação onde ele... Ok, o desgraçado morreu! Aí tamo feliz. Estão medindo força, Corin Locke acaba saindo vitorioso, pregando aquela presa no pescoço de Se-ho. E assim ele agradece a vida passada do garoto, e tem que admitir que graças a ele pode ficar mais forte. E assim Se-ho assina oficialmente com o Vascão. Então Corin Locke fala que mesmo assim ele não tem arrependimentos quanto a isso, pode ter matado seu antigo amigo, até por...
pô, antigo amigo, eu considerava-te mais do que amigo. E tu descobriu que na verdade ele era um desgraçado e que não era teu amigo. Então para com esse antigo amigo, desgraça. Porque ele cortou o mal pela raiz. E assim o sistema fala que Park Se-ho foi morto. E eles calculam a probabilidade da conclusão do cenário principal. E recomendam a melhor opção de backup do mundo. Mas a variante Corin Lock é examinada. E assim eles examinam o potencial, ideologia, compatibilidade e registro do jogador. E assim passam todos os pontos de XP prévios para o herói Corin Lock. E também passam o backup e status mínimos em caso de colapso do cenário, e assim iniciam a sucessão do subjogador, Corin Lock, e ele acaba se tornando cavaleiro de classe AAA, sucessor do mestre marcial, subjogador, que ele percebe após conseguir essa classe, que significa... Uma boa referência por causa do jogo, né? AAA geralmente é considerado jogo de alto calibre, que já é um jogo muito caro, que tem uma grande equipe fazendo. Interessante. Ele finalmente vai ter uma janela de status, então ele olha pra trás, vendo a garota ainda ferida nas suas costas e se lembra de Alicia Arden e questiona se ela está bem. Rapaz, mas que cochona. Atrás, vendo a garota ainda ferida nas suas costas e se lembra de Alicia Arden e questiona se ela está bem. Mas ela fala que não está nada bem, pois não consegue enxergar. Porém, Corin Lock nota que ao menos ela tem força suficiente para falar. E questiona se ela está tonta e não sente odores, questionando se suas orelhas estão zumbindo. Porém, ela pergunta como ele sabe, e ele fala que é jogar pela língua e vai ficar na memória do protagonista como a primeira morte que ele não consegue impedir por causa do seu desgraçado. Isso vai fazer motivação para ele não voltar no passado, para ele não morrer e ter voltar com isso tudo de novo. Interessante. Parece. Por que na vida passada o Prota também não aconteceu isso com o Prota? E matando o protagonista, a história não resetou na vida passada e resetou não na vida passada. Resetou quando o protagonista morreu. Aqui não resetou. Por quê? Que é o veneno da perereca pavão. E ele fala que nesse ponto do tutorial, esse veneno é difícil de criar sem uma janela de combinação. E se possuísse um nível maior de combinação, a Alicia teria morrido imediatamente. E ele pensa que isso é um alívio, mas já que é uma presa em seu corpo, ela está em perigo. E ele pensa que tem que estancar o sangramento e desintoxicar ela. E assim ele usa seu cinto para imobilizar a garota, falando que tá tudo bem, pois ele é um mestre em estancar sangramentos e desintoxicar feridas. E ele fala que se ela morder a língua, será um grande problema. E ele começa a pensar em algo que ela possa morder. E logo vê o braço de Se-ho ali dando sopa, e assim ele manda ela morder aquilo, dizendo que o que ele vai fazer vai doer bastante, e manda ela morder aquilo o mais forte que conseguir e aguentar firme. E assim ele fala que não sabe por que viajou 3 anos no tempo, mas ele retornou e matou um jogador. E a pessoa que morreu na sua vida passada está viva agora. E após retirar aquilo, a garota começa a gritar, e ele fala que salvou uma pessoa, e isso é o bastante. Então, um tempo depois, ele já diz que está fazendo o antídoto e pede para ela aguentar firme, mandando ela não se preocupar, pois ela não morrerá tão facilmente. E assim ela chama ele de Senhor Salvador, pedindo para ele dizer seu nome, mas ele fala que ela não precisa saber. E ela fica surpresa com isso, e ele manda ela parar de pensar tanto e apenas descansar, pois ele vai lhe acordar quando o antídoto estiver pronto. E ele fala que de agora em diante é melhor manter as pessoas no escuro sobre suas ações o tanto quanto possível. E ele pensa logo em esclarecer para si a situação. E ele pensa que a história da lenda heróica de Ahan, como o nome diz, é a história sobre um herói, e enquanto resolve o incidente que ocorre na academia, o jogador se tornará o herói que salvará o mundo. E o herói deve derrotar incontáveis vilões e chefes finais. E o único motivo pelo qual Park... Pera, incontáveis chefes finais? Tem vários chefes finais, mas o final não é o último? Deixa eu ver isto. Ah, ok. Acho que o Messi só abreviou. E o herói deve derrotar incontáveis vilões e chefes finais. E o único motivo pelo Ok, o Matt só falou errado, então. Eu confundi bastante. Como assim chefe finais? Tem mais de um chefe final? Qual Park Se-ho acompanhou a história foi porque o mundo acabaria se o boss final não fosse derrotado. Contudo, esse jogador agora morreu. Então ele se pergunta quem preencherá esse papel e se lembra do seu título de sucessor do mestre marcial, subjogador. Então ele pensa que deve fazer isso. E o Prota tá no shape, o bicho tá trincado, tá? Pelo menos o trem tá em... Esse trapézio, desgraça! Olha esse trapézio absurdo! E Corin Lock pensa que vai fazer isso, mas logo xinga os desenvolvedores, pois se eles vão lhe obrigar a fazer isso, eles pelo menos devem fazer direito. Afinal, o cara não tem permissão ao sistema, não tem permissão à janela de sistema e nem ao inventário, e também a janela de combinação. E ele pensa que se tornou um subjogador, mas ele não pode usar nenhum dos dispositivos convenientes que os jogadores usam. Então ele fala que ficou muito animado ao ver a janela de status, mas no fim dá no mesmo, e é muito difícil ser o backup de algo que ele não conhece, apenas com as memórias do futuro, as quais ele tomou conhecimento na sua vida anterior. Ele fala que terá que usar os fatores externos ao
sistema e pensa que durante 3 anos Como ele assim, treinou fatores até o limite. externos? Ele não é mais um possessor normal ou um figurante. Agora ele consegue usar magia também. E ele começa a invocar magia de fogo na sua frente. E ele diz como havia pensado, funcionou. Ele também estava desesperado para sobreviver. E a única magia que ele aprendeu em sua vida anterior foi essa: runas, letras ancestrais que contêm poderes mágicos por si só. Dever, restrição e juramento, conhecida como as runas dos 3 mandamentos. E elas são algumas das leis mais poderosas desse mundo, a fonte da força sobre-humana e a causa da destruição. E ele já começa a escrever as 3 no seu corpo, e entre elas, ele escreve primeiro a dever. E esse mandamento garante poderes extras ao invocador ao honrar um juramento autoimposto. Ele pode continuar fazendo deveres estáveis, como não comer frango, mas já que são muito fáceis de aderir, você mal ganha status através deles. Então, Pô, mano, eu comer frango é mó legal, pô, deve aumentar um pouco mais. Mas interessante isso, lembra um pouco Hunter x Hunter, que tu tens de fazer uma causa e efeito. Se tu queres uma coisa boa, tens de sacrificar algo em troca. Legal. Incluindo, embora isso vai exigir muito, ele deve fazer promessas e cumprirá até o fim. E ele fala que não fechará os olhos aos infortúnios de pessoas boas. E o sistema fala que seus status aumentarão sempre que concluir uma missão. E a falha de cumprir essa quest resultará em uma penalidade de 10. E a segunda é a restrição. E assim ele coloca no seu outro braço. E essa restrição é a incapacidade de notar espíritos. E ele fala que nesse mundo todas as coisas emanam uma percepção espiritual. E seres astrais como fantasmas e espíritos que não possuem corpos materiais existem ali. E ele fala que já que seres astrais só se envolvem após reconhecimento mútuo, eles não podem usar nenhum de seus poderes em pessoas inconscientes ou naqueles sem percepção espiritual. E o sistema fala que desobedecer ao vínculo resultará em dano de 600% de todos os oponentes do alvo. Então ativa a restrição e a taxa de acerto dos seres astrais é 0%. E a taxa de acerto de seres materiais aumenta em 50%. E ele fala que a penalidade de seres astrais não serem capazes de mexer. Pera, então os seres materiais dão mais dano no Prota? Ou o Prota dá mais dano nos seres materiais? Não entendi isso. Mexer com ele por causa do mandamento, se tornou um escudo que pode lhe proteger contra todos os seres astrais do mundo. E agora o último, o juramento. E esse mandamento, ao usar o peso do juramento backup, carrega um grande risco, e por isso tanto ele quanto Park Seo não o usaram em suas vidas anteriores. Porém, ele se lembra do garoto e fala que até mesmo Seo, que usou tudo que o sistema disponibilizava, falhou no final, e nesse caso não há o menor motivo para preocupações. E ele fala que o juramento com maior peso seria o de salvar esse mundo. É a maior ambição que um guerreiro deve perseguir. Um juramento que busca literalmente a maior das ambições, e assim ele pensa que os mandamentos foram concluídos, e o sistema diz que os mandamentos serão aplicados ao subjogador, e a falha ao cumprir o seu julgamento causará uma morte inevitável. E assim, acordando pela manhã, Alicia não Então ele não vai conseguir mais ressuscitar mesmo se ele morrer. Interessante. Sabe onde está e se levanta rápido sentindo dor. E a enfermeira, notando que ela acordou, pergunta como a garota se sente, e ela questiona onde está. E essa enfermeira fala que ela está no hospital de emergência da cidade de Merkaba, e ela pergunta onde está a pessoa que lhe trouxe ali. Porém, a enfermeira fala que ele acabou de sair. E a garota toma um susto com isso, ficando empolgada, mas a enfermeira fala que ela ainda não pode se mexer. E nisso ela questiona onde estão suas coisas, e quando olha pro lado ela vê o cinto da pessoa que lhe deixou ali. Então nota que ainda tem sangue e pede pra enfermeira, questionando se tem algum lugar que vende bomba de mel. Mas a enfermeira fala que ela só pode comer sopa por enquanto. Enquanto isso, Corin Locke diz é uma comida, ok. Diz que 3 dias depois da missão do tutorial... Pensei que ela tinha visto sangue e ia dizer, vou analisar pra descobrir quem é este carinha aqui. É o dia da cerimônia de entrada da Academia Merkaba, e ele começa a procurar pela sua identificação de estudante para poder entrar. Então ele acha uma carta de sua mãe e se questiona quando ela colocou ali. E quando começa a ler, sua mãe está falando com seu querido filho, falando que ele não deve saber quão orgulhosa ela está dele, e pede para ele se tornar um homem poderoso e proteger diversas pessoas, como aqueles que estão ao seu lado como grande protetor. Por mais que não seja sua mãe, depois na vida passada, você deve ter começado a considerar, já que ele passou anos e anos na vida passada, presumo. E ele fica mexido com a carta dela e fala que Corin Locke é uma criança normal e incompetente, mas até ele tem uma família, e quando ele possui o seu corpo pela primeira vez foi muito estranho, legal. Mas eles lhe trataram como família do mesmo jeito, e foi assim que ele começou a amar sua família e este mundo, e ele pensa que essa é a diferença. Eu queria saber se ela tem pessoas na vida humana que ela deixou e que tem saudades, se não tem... Queria saber isso. Entre ele e Park Seo. E após continuar caminhando, ele se junta com todos os outros candidatos e se questiona por que tem tantos trens. E assim, uma nova garota vai falar com ele, pedindo... Essa tem cara do personagem importante. Para eles se juntarem a ela. E ela questiona Corin Locke se ele também é um novo estudante, falando que o garoto é muito alto. Essa é aquela demônia que tava lá no tanque, não é não? Deve ter comido muito quando criança, perguntando se ele quer uma batata do nada. E assim já deu... Opa, sim, por que não? Mulher que entrega a batata, eu já gosto. Tem um outro manhwa que nós estamos vendo que entrega logo uma batata, o protagonista também, e foi muito legal. E uma das minhas personagens favoritas nos manhwas em questão de fofura. Em questão de fofura, é das minhas favoritas.
Vou não dizer que é a primeira, acho que é top 1. Não, não é top 1, mas é das minhas favoritas. Eu gosto muito legal a inocência dela. Do trem, ela fala que aquele oficina de criação, ela descobrindo e sendo extremamente fofa com todo mundo, é legal demais. Apresentando pra eles onde eles se juntam e conduzem pesquisas mágicas. Mas nisso, Corin Locke pensa sobre ela, que é Mariette Donalef, e fala que ela é uma segundanista maga de primeira classe da Academia Merkaba, que recebeu bênçãos de todos e caminha pela estrada. E ela fala que conforme a vida passa, as pessoas experienciam várias tragédias imprevisíveis, e uma grande quantidade de tragédias aguardam Mariette no futuro, e ela infelizmente é a chefe final do primeiro ato. E após deixar eles ali, ela volta com um trem desejando... É igual outro manhwa que nós estamos vendo lá do Ed Hoff Taylor, que a outra também é o chefe final do primeiro arco. Boa sorte para todos. Então o garoto fala sobre a Academia Merkaba Livre. E assim que ele entra, começa uma magia de expansão espacial. E nisso todos ficam assustados e se questionam porque não conseguem enxergar algo. Então uma pessoa manda eles não ficarem frustrados, pois pensar que novos cadetes da academia seriam derrotados por algo assim. Enquanto isso, Corin Locke parece bastante entediado e fala da voz daquele velho, falando que seu padrão é sempre o mesmo. E é basicamente como... Tá falando da vara do velho? Deixa eu ouvir isto novos cadetes da academia serão derrotados por algo assim. Enquanto isso, Corin Locke parece bastante entediado e fala da voz daquele velho, falando que seu padrão é sempre o mesmo. E é basicamente como um campo de guerra. E ele fala que a população desse mundo possui um histórico de batalha contra a tribo maligna, e a arma mais efetiva contra a tribo maligna são os super-humanos, capazes de usar mana e aura. E o lugar que cria esses super-humanos é a Academia Guardiã Merkaba. Então aquele homem que estava falando dá olá para todos, dizendo ser o professor deles. Então fala que está encarregado da cerimônia de boas-vindas dos novos estudantes naquele ano. O quê? Pô, ela faz uma coisa assim na barba? Maneiro. Curti, interessante. Esse maluco tem um naipe de rapper estiloso, é maluquice, viu? Yes. Ai, absurdo, pô. Eu até pensei em fazer assim na vida real, só que não ia dar certo, não ia ficar legal. Sim, Corin Locke pensa que já faz um tempo desde que viu aquele cara, e o professor fala que todos devem ter vindo ali para se tornarem magos ou cavaleiros, e desde que vieram até ali, um certificado deve ter sido emitido. Mas é esquisito agirem como se fossem tudo isso quando são sons merdinhas. Então ele chama eles para verem suas habilidades, e abre uma janela de status na frente de todos eles. E Corin Locke nota que todas suas estatísticas são ridiculamente baixas. Meu Deus, muito baixo mesmo! 0! Algumas chegando até a 0, e ele pensa que isso é ruim, pois seus atributos físicos são terríveis, e o professor fala que o que eles estão vendo na frente deles é o ranking geral, e pede para eles ficarem na frente do número que é igual ao deles, e assim Corin Locke vai até o 6, e fala que tem um limite de 400 pessoas, e isso quer dizer que ele está entre os 1% piores, e assim o professor deseja boa sorte para todos eles na batalha, e eles começam a ser teletransportados para um outro lugar, e outros professores observam... Aqui parece só personagem importante. Os alunos e falam que tem vários diamantes brutos nesse ano, mas uma das professoras fala que eles não precisam medir a força dos rank 1 e 2, e eles vão esperar até que finalizem com os outros estudantes. E ela nota que no rank 2 tem a neta do gênio da espada, Alicia Arden, tanto quanto a druida de Avalon, Yuel, como mercenário do controle da espada, Dron Wask, feiticeiro de goblins, Cranial Ludel. E por fim... De goblins? Feiticeiro? De goblins? Caralho. Igual aquele manhwa que nós estamos assistindo também, lá do Momo, que ela invoca um Goblin de nível 999. Pelo menos importante, a primeira no rank, a Yaksha Celestial, Huaran, quem tem os olhos bastante sanguinolentos, e aquela professora loura... Só por ser vermelho? Se bem que todo personagem que tem olho vermelho tem olho sanguinolento, né? Kurapika, Itachi, Sasuke, realmente... Parando pra pensar, é sempre assim. Fica sem acreditar que essa criança foi aceita, se questionando o que o diretor está pensando. Então, outro professor, que parece ser um Mauricinho daqueles que não gosta de pobre, pergunta se tem algum ponto em testar pessoas do rank 6. Parece aquele gordinho lá do Declan, que também é outro manhwa que nós estamos assistindo. Então, tem muito manhwa, e é legal, cada vez que eu vejo mais de um manhwa, é mais bagagem que eu tenho pra falar sobre o manhwa. É interessante. Por até mesmo do rank 5 não parecem bom, então ele manda jogar fora os incompetentes de rank 6. Mas a Loura fala que o diretor disse que todos os estudantes devem seguir o caminho do aprendizado, perguntando se aquele cara tá discordando dele. Então ele já sente que o negócio não vai ficar bom se continuar assim e chama para começarem. E na frente de Corin Locke cai uma caixa de armas e falam que em 30 segundos uma horda de monstros irá aparecer e pede para ele lidar com o máximo
máxima que conseguir. E Corinlock explica que é um teste que ele coloca. Vai ser mesmo a da vida passada ou vai tentar fazer coisas diferentes, já que ele tá desesperado, já que nem a pessoa que conseguiu fazer tudo do ruim pra conseguir o máximo possível de XP e conseguiu vencer, o que ela vai fazer? Queria saber isso. Um lugar com absolutamente nada e lhe faz lutar contra monstros baseado no seu nível. Lembrando, na vida passada já tinha as informações do jogo e ele mesmo assim não conseguiu derrotar. E ele é um veterano no jogo e passou isso tudo pra outro cara e mesmo assim não conseguiu vencer. Eu queria entender o que o Prota vai fazer agora pra conseguir vencer isto. E ele fala que é exatamente como lembrava, e assim a contagem regressiva começa. E ele fala que a maioria dos estudantes de rank 5 ou 6 não devem conseguir pensar direito e vão pegar a primeira coisa que conseguirem, e é mais provável que seja uma espada, e ele fez isso também na sua vida passada, e os monstros começam a aparecer e são cães de caça de rank 5, e Corinlock diz que espadas costumam ser legais e tal, mas dizem que leva uma centena de dias para usar uma lança, milhares de dias para usar uma lâmina, e milhões de dias para usar uma espada, e assim ele pega sua arma e arremessa para cima dos cães infernais, dizendo que a resposta certa é uma lança, então o primeiro deles morre instantaneamente. O cão espantado! Irmão! Não! Caralho, que legal. Te deixando o outro assustado. Então o garoto pega a lança de volta e pede desculpas a eles, lançando mais uma vez a sua arma e matando mais um lobo, e chega a pedir desculpas para os monstros, afinal... Como é que ele lançou 3 armas? Tinha 3 armas lá e ele lançou as 3? Ou... Não entendi. Ele tem experiência até demais matando eles. E ele fala que conseguiu finalizar em 12 segundos, e até que demorou demais, pois ele pensa que na sua vida passada ele não conseguiu nem matar esses cães pequenos e foi eliminado, mas dessa vez é diferente e ele vai matar todos eles até o próximo rank. Porém, um tempo depois ele chega à marca dos 5 minutos e se pergunta por que não tem nada vindo, se questionando se o sistema tá quebrado. E assim todo mundo, enquanto isso, tá passando um baita no sufoco. E o professor que tá tomando conta se pergunta o que eles vão fazer se não conseguem nem matar aqueles cães, falando que no seu tempo ele podia matar monstros de rank 5 em 1 minuto e 22 segundos, e ele continua chutando o cachorro morto, esculachando a galera do rank 5, e quando olha pro rank 6, ele nota que Corinlock tá sentado no chão bocejando e se questiona se por acaso os monstros não foram invocados, achando que deve ser algum bug, assim invocando mais cachorros. Porém Corinlock se questiona por que estão mandando os mesmos, e assim ele continua chamando o garoto de desgraçado patético, e ele mata os monstros rapidamente. Porém o examinador não tá olhando pra bola de cristal do garoto e deixa ele... só spawnou e vazou? Pra trás e começa a falar mal dos outros alunos, até que volta pra Corinlock e vê que o garoto tá sentado bocejando de novo e se questiona de novo se tem algum erro, mas tem teu erro, tu não tá visionando o cara me tem um erro. O homem fala que é impossível, falando que em 20 anos o teste da Madame Josephine nunca apresentou falhas, mas nisso o professor pergunta por que alguém que deveria ser eliminado há muito tempo está daquele jeito, falando que é óbvio que os monstros não foram invocados. Porém o cara questiona se o professor viu se os monstros foram invocados, porém ele questiona se há mesmo necessidade para isso. Então o cara percebe que ele não viu nada, falando que está dizendo que é um bug, dizendo que vai invocar de novo. E assim ele invoca, e Corinlock começa a ficar irritado, perguntando por que eles continuam mandando os mesmos cachorros, falando que não é um adestrador. E assim ele taca pra cima deles os lançou 3 lanças, rapidamente, em 7,3 segundos, e os dois ficam assustados com isso. Até que ele chama a Fermat, ele questiona o que tá pegando, e aquele maluco chato pergunta pra ele qual o recorde de velocidade dos alunos de 3º e 4º rank dos quais ele está encarregado. E ele fala que tem um garoto chamado Jäger que conseguiu em 3 minutos e 30 segundos, questionando o porquê da pergunta, e assim o professor fala que não é nada demais, falando que vendo como o cara conseguiu 7 segundos, é um bom arremessador de lança, deve ser um filho de um caçador, e assim ele invoca um javali de rank 4, e Corinlock nota que agora as coisas estão mudando, e ele se pergunta se ele vai dar conta de um monstro de rank 4. Não teve tempo de pegar as armas ou ficou só esperando que os lobos viessem de novo? Porém ele mata rapidamente em 3,7 segundos, e assim continua invocando mais coisas, falando que um urso coruja de rank 3 não vai ser tão... Coruja? É o que dá esse flip neto aqui. Fácil, mas quando o urso tenta acertar Corinlock, ele se abaixa e desvia do ataque do monstro, acertando a costela dele. Mas o monstro não morre e taca o garoto para longe, e assim ele ativa Kenais, invocando chamas e cobrindo a coruja com elas. E assim os professores ficam surpresos dele estar usando... Pera, isso é tudo professor que não tava supervisionando nada. Tudo ignorante, que só despreza os fracos. Uma runa mágica, e até mesmo o rapper acha isso estranho, e a coruja começa a se debater no meio daquele fogo todo, e Corinlock nota que isso não é muito eficaz, mas bloquear a sua visão já é o suficiente, e assim o garoto pula e arremessa a lança na cabeça da coruja, derrotando ela com mais facilidade, e aquele segundo professor um pouco mais sensato pensa que aquele garoto com certeza não é um mero rank 6, é uma pena que o teste só invoque monstros até o rank 3.
3. E ele começa a pensar que um cara divertido apareceu pela primeira vez em um bom tempo, e começa a ficar empolgado para ver ele lutar contra espíritos malignos também. Mas quando o teste de espíritos malignos não vai funcionar. Corin Locke sente que algo com certeza foi invocado, mas ele não pode vê-lo ou ouvi-lo por conta da penalidade de restrição, que é a incapacidade de notar espíritos. E ele pensa que não pode sentir ou interferir com almas, fantasmas ou espíritos. E já que é assim, isso significa que ele não pode interagir com espíritos malignos. E então ele apenas fecha os olhos para confirmar algo que ele já estava cogitando. E assim ele conta de 1 a 60 e pensa que está feito e com certeza foi ativado. Então ele já confirmou tudo que precisava saber. E assim ele fala que vai desistir. E com isso, no teste de espíritos malignos, ele é desqualificado em todos os 3, mas no teste de monstros, ele faz um novo recorde nos 3 monstros que ele derrotou. E assim fala com o professor que foi um bom trabalho, o qual começa a ficar surpreso dele ter desistido e se questiona o que diabos é esse garoto. E assim, um tempo depois, ele se junta com os outros candidatos que terminaram seu teste, e eles começam a se perguntar qual rank eles conseguiram, com alguns conseguindo rank 4 e rank 3. Enquanto isso, Jaeger fica totalmente orgulhoso, e Corin Locke pensa sobre esse garoto, falando que é o cara que começou uma briga com Park Se-ho no começo da história. E Park Se-ho matou ele porque ficou irritado. E embora Jaeger seja um delinquente arrogante, isso é comum na idade dele. Enfim, que tipo de lunático faria algo assim? E nisso, Corin Locke ouve o bullying encontro de rank 5 começando, falando que é meio difícil perder até de propósito. E eles se questionam se tem gente que perde pra cães pequenos e fantasmas. E ele olhando pra aquele garoto todo encolhido se lembra de Lark, falando tu perdeu na vida passada. Que na sua vida passada, ele não conseguiu superar o seu complexo de inferioridade. E enquanto zoava ele, ele recebeu o mesmo destino que Jaeger. E nisso alguém chega dando um bom dia para todos. Ele se apresenta como diretor Eryo Kazar. E ele fala que todos ali, para ficarem mais fortes, entraram na academia, onde os mais fortes se reúnem e alguns tenham bastante, enquanto outros têm um longo caminho a percorrer. E embora ele não possa garantir que conseguirão o que desejam ao fim do tempo deles ali, ele espera que eles sejam capazes de encontrar seus próprios caminhos naquele lugar. Então ele fala que eles estão ali apenas para ajudá-los a dar o seu primeiro passo corretamente, e a partir do segundo passo a responsabilidade é deles. Então ele fala que isso é tudo. Não, olha, uma cicatriz bizarra. É que é muito certinho pra ser uma cicatriz, mas sei lá. Quando eles teriam um bom dia. Parece uma adaga lançaram aqui mesmo. Não é uma cicatriz, fizeram o corte. Lançaram mesmo e perfuraram, parece. Após todos se dispersarem, Jaeger começa a falar que agora é o cavaleiro de rank 3. E vê o garoto no canto, isolado e lendo. E vai até ele fazer bullying, perguntando qual é o rank do garoto. E assim o Nerdola diz ser de rank 5. E assim Jaeger fala que isso é patético, perguntando se ele não conseguiu nem matar um fantasma, ou se por acaso foi o cão pequeno. E vendo aquilo, Corin Locke vai até ele e agarra o garoto. Então Jaeger pergunta quem ele é, e ele fala que sua tatuagem é irada, falando que ele deve ser um artista marcial muito poderoso. E diz que olhando de perto ela tá muito bem feita, e ele questiona se a letra de dentro da parte vermelha é o seu tipo sanguíneo, para que ele receba uma transfusão rapidamente se acabar se machucando, já que ele é tão bem preparado. E assim Jaeger fala que ele sabe das coisas, dizendo que pra falar a verdade, sua mãe quem fez isso, e ela é uma tatuadora, dizendo que originalmente ela se especializou em line work, mas como foi ele que pediu, ela fez um estilo old school. E Corin Locke acha isso incrível, perguntando se ele tem mais tatuagem, mas pensa consigo que ele já sabe disso tudo, e se questiona como, pois na sua vida passada, quando o Jaeger desapareceu, a mãe dele veio à academia, dizendo que as tatuagens dele não eram apenas para exibição, mas sim algo que ela fez por preocupação com o filho, que havia entrado para a Academia de Guardiões, o coração de uma mãe. E assim o garoto começa a falar que tem várias outras, dizendo que aquela é uma carruagem voadora que representa a Academia Merkaba. E assim Corin Locke se apresenta para ele e eles acabam fazendo uma pequena amizade. Ele questiona sobre o nome de Lark, que também se apresenta ao garoto. E olhando de longe, é a primeira vez que eu vejo uma tatu funcional, não só é estética. Jalisha nota que ele salvou tão naturalmente o colega que estava sofrendo bullying, dizendo que ele é incrível, falando que ele parece ser uma boa pessoa. Mas enquanto isso, Corin Locke pensa... Mal sabe ela que foi ele que te salvou. Consigo, que foi assim que ele causou uma boa primeira impressão no Lark, e ele se questiona se a habilidade do garoto era memorizar, e fala que encontrou o seu livro de habilidade gratuito. Ó a cara do Candango que é uma boa pessoa, realmente ele tá muito bem intencionado. E Corin Locke fala que a maioria... Ajudou, o que importa é que ajudou. Tu vai prejudicar no futuro? Vai, mas por agora não fez nada. As instalações da academia... Pensar maldades, todo mundo já pensou. Academia Merkaba são fornecidas gratuitamente, e as cantinas dos estudantes são mais baratas do que as de fora, e os dormitórios também são gratuitos, e dentre eles a instalação mais recomendada são as salas de treinamento. Ele fala que a razão para isso é simples, e fala que usando as salas de treinamento, até mesmo treinamentos impossíveis se tornam possíveis, como por exemplo lutar contra corpos espirituais que eram invisíveis para ele. Então todos começam a observar o Calouro lutando, e um deles fala com seu amigo, dizendo que porque simula o corpo espiritual, não em si
cria um corpo espiritual. Ok, interessante. Ele tá usando o corpo espiritual para praticar. E ele fala que normalmente os estudantes praticam com corpos espirituais no segundo semestre. E ele tem certeza de que o garoto deve ter vindo ali depois de ouvir algum boato daquele lugar. Mas seu amigo fala com ele que ouviu dizer que há incontáveis estudantes do segundo ano que nem conseguem pegar corpos espirituais do tipo vento. Enquanto isso, Mariette fica vendo a luta e ouvindo o papo deles. E Corinlock acaba sendo atingido pelo espírito. Os garotos começam a zoar ele, pois é isso que um calouro ganha por lutar contra um corpo espiritual. Então ele se pergunta sem ideia demais para ele, mas nisso o instrutor vai até o garoto perguntando se ele é o calouro misterioso. E eles perguntam por que ele está praticando contra um corpo espiritual. E Corinlock fala que é para treinar suas habilidades com a lança. Porém o instrutor pergunta se ele tem confiança de que pode fazer isso. E ele fala que vai fazer. Mas se pergunta por que Sibeli se aproximou dele do nada, se questionando se algo deu errado durante o exame de admissão. E o instrutor fica ali olhando e simplesmente fala que isso é um grande espírito, falando que vai dar 10 tickets de refeição para ele. E ele manda Corinlock lhe procurar se ele conseguir, falando que vai lhe elogiar. Porém o garoto fica pra trás perguntando o que aconteceu, pensando que isso lhe deixou nervoso, mas ele ficou assustado sem nenhum motivo. Porém ele pensa que isso deve ser um bom sinal. Então ele simplesmente resolve começar de novo e parte para cima dos corpos espirituais. Isso com Mariette olhando para ele, já ficando coradinha. Então ele acaba sendo atingido na barriga e é jogado longe. E nisso ele começa a sentir que as coisas estão dando errado. Então Mariette vai até ele perguntando se está difícil. Olha, ainda bem que tu tapou a cara dele, porque desse ângulo daí o cara ia ter realmente, caralho, perigoso. Dificuldade pra continuar concentrado na batalha. E assim o garoto fala que é exaustivo, porém ela pede pra ele descansar agora, falando que ele tá criando água assim? Isso é suor? Trabalhou o suficiente. Então ela diz que ele só precisa pegar o jeito e ele conseguirá fazer isso um dia e basta ele tentar de novo. Agora não tá te tapado, agora consegue ver. Da próxima vez. Porém, Corinlock pensa consigo que não. E o olhinho tava pra cima. Claramente o olhinho tava pra cima. O olhinho não tava olhando pra aqui, não. Tava olhando pra cima. Tava olhando pra aqui. Rapaz. Conseguirá fazer isso um dia e basta ele tentar de novo da próxima vez. Porém, Corinlock pensa consigo que não tem uma próxima vez. Isso embora ele possa ter tido uma 3 anos atrás. Na época em que havia Park Se-ho, eles tinham a janela de estatística dos jogadores, bem como poções e livros de habilidades na janela de combinação. No entanto, agora Park Se-ho não está mais ali. Olha, irmão, vai deixar cair água assim. Que eu acho que era uma boa ideia, já que é suor, na verdade. Ele o matou, então agora ele deve fazer tudo sozinho. E ele agradece a garota, dizendo que você sempre pode desistir mais tarde. Porém, ele pensa consigo que deve se tornar o mais forte. E primeiro ele deve descobrir os seus limites. Então ele volta pra batalha junto com aquele espírito e pensa que pode ser um pouco excessivo. Mas ele deve testar o quanto consegue usar as suas habilidades do passado. E assim, ele tenta a estocada da serpente sombria. Assim como o golpe do vento do tigre e o contra-ataque do bloqueio da placa de captura. E caralho, é tão rápido que a lança desaparece. Ele usa também o giro do céu retornante, todas as técnicas de lança que ele conhecia no passado, até chegar espada não é lança, é verdade. No lançamento da montanha da árvore pagoda. E ele pensa que não tinha um corpo forte, nem grande poder mágico ou aura. As informações sobre o jogador Park Se-ho e o futuro eram todas inúteis diante de monstros e gênios. No entanto, para enfrentar monstros e gênios, ele teve que trabalhar mais duro do que qualquer um. E essa era a única identidade que ele possuía. E seus últimos 3 anos não vão por lhe trair. Esforço, aí curti, pô. É disso que eu gosto em protagonista, esforço. E é isso que eu quero. Ele assume a postura da estocada da serpente sombria da justiça profunda, simplesmente arremessando sua lança, deixando Margaret surpresa com isso. E ela se pergunta se ele desistiu afinal. Porém, a lança volta pra mão do garoto. Ou melhor, ele mesmo foi até a lança para pegá-la novamente, assim aparecendo em cima do espírito. E ele usa a serpente rastejante de intenção da calamidade, assim conseguindo perfurar o monstro e derrotá-lo finalmente. E aquilo causa uma explosão enorme na frente de Mariette. E ela pensa que forte, excepcional ou palavras clichês assim combinam com ele. E fala que palavras que só podiam ser resumidas como apreciação sincera pairavam na língua de Mariette. E ela vê o garoto flutuando em meio a toda aquela chama. Caralho, e pensa que ele é muito incrível. Porém, ele simplesmente cai no chão igual bosta. E ela questiona se ele tá bem. Mas o moleque fica todo torto no chão e pensa que estava realmente sendo excessivo afinal. Mas pelo menos com esse corpo ele vai conseguir fazer alguma coisa. E assim, no dia seguinte, Mariette vai até os calouros e fala que vai apresentar as instalações da escola. Porém, Corinlock continua pensando sobre seu corpo, pois para lutar adequadamente, essa é a questão mais urgente. Pois para aumentar as suas capacidades físicas sem depender dos elixires de Park Se-ho, há apenas... Oxe, é Frieren! É Frieren aqui!
mais uma maneira, e ele pensa nos mandamentos, e ele logo olha para Lark, o qual pode lhe dar os buffs do mandamento, e ele ordena não fechar os olhos para as desgraças dos outros. Então ele vai até o garoto e pergunta se ele quer pegar algo para comer com ele, fora que ele também fala no ouvido do garoto, chamando para falar sobre grimórios. Então ele fala sobre esse item, e diz que simplesmente são livros de habilidade, um poderoso artefato que permite adquirir magia ou traço correspondente apenas lendo. E a biblioteca da Academia Merkaba ostenta um tamanho tão grande quanto a própria academia, o qual armazena e transmite conhecimento da humanidade para gerações futuras ao mesmo tempo. E tudo isso é besteira, pois na verdade esse lugar existe para esconder os grimórios. E ele pergunta se, por exemplo, seria esconder a árvore na floresta, questionando se não é verdade, e Lark fala que de qualquer forma ele pegou, apenas pedindo para ele manter a sua promessa. E o garoto fala que é isso mesmo, falando que contanto que ele cumpra as condições, ele terá o grimório com os traços escritos nele. E assim o garoto pensa que Lark é um trabalhador árduo, um intelectual e um aluno exemplar. E ele memorizou todo tipo de magia e as armazenou em seu livro de feitiços. E é claro, não importa quantos feitiços ele tenha, usá-los todos seria difícil. E se o nível de um mago e o nível de mana forem baixos, então ele não fala com outras pessoas. Esse eu não consigo ler. Não dá pra ler esse daqui. Eles não podem produzir bons resultados, mesmo que a sua teoria seja ótima, mas com o Grimório é outra história. Então ele começa a jogar livros no chão, e quando o Lark pede pra ele parar com aquilo, ele acaba abrindo uma passagem secreta que deixa o garoto totalmente impressionado. E ele pergunta como Corin Locke encontrou aquela porta escondida, e ele logo chama o garoto pra entrar. E lá dentro, o Lark pensa que aquilo é assustador, mas Corin Locke chama ele, falando que é hora de cumprir a sua promessa. E assim o garoto concorda, confirmando se ele quer a sua ajuda para repelir espíritos malignos. Mas aparentemente Corin Locke tem outros planos, pois ele cola um socão na cara do moleque, desmaiando. Que isso, irmão? Eu tava tudo ofendido. Ah, não, quem nunca pensou em coisas maldosas? Mas isso aí fez, que desgraçado. Que eles vão começar. Eu tô começando a achar que o Corin Locke não é uma pessoa tão boa assim não, viu? Eu também. Corin Locke fala que embora o motivo inicial dele ter vindo ali seja ajudar o Lark, ele também quer completar uma quest especial. E se ele capturar os espíritos malignos dali, ele pode conquistar a peça secreta que quer. Mas tem um probleminha, pois um cara acaba de ser invocado e o cara é bastante grande. E esse é Seban. Porra, peitão do cara, absurdo, pô. Esse aí é o tamanho da minha cabeça. Caralho. Ainda por cima é bem definido. Um espírito maligno especial. E o garoto pensa que é a sua missão criada para ser impossível de se concluir. E ele começa a se perguntar como deve ser capaz de capturar um espírito maligno especial ao invés de um espírito comum. Então aquele espírito invoca um monte de bijudama e taca para cima do garoto. Oxi, bijudama? Calma. O bijudama acabou com a escola inteira. Ele pensa que o ataque de um duque general que comandou o sul há 800 anos faz com que a maioria dos jogadores morram assim que a quest começa. Mas é claro, Corin Locke não é um deles. Então a restrição volta a se fazer ativa, e a incapacidade de notar espíritos é ativada, e o espírito continua atacando o garoto, mas nenhum dos ataques faz o mínimo ferimento em Corin Locke. E ele fala que os ataques do Duque não têm efeito nele, e é claro, o problema é que ele também não consegue ver o monstro. Então ele fala com o Duque Sebancia, falando que não consegue ele ver, e dessa forma ele pergunta se ele pode entrar no corpo daquele cara. Então o Duque fica parado atrás do garoto, sem acreditar no que aquele moleque tá falando. Então Corin Locke pensa que nesse mundo há fatores, e esse é um elemento que transforma humanos normais em demi-humanos, como vampiros ou lobisomens. E um dia, o Sebastian Duque despertou como um vampiro e matou seu próprio servo. E embora tenha dado duro para controlar os seus instintos vampirescos, ele falhou. Então, no fim, por medo de matar a esposa e a filha, ele evacuou a família e fechou o castelo para evitar uma carnificina. Uma pessoa sã, não tem controle, mas está com sanidade, pelo menos. Então ele usou a magia para selar a si mesmo dentro de um livro. E esse é o Grimório dentro dessa biblioteca. E após Sebastian tomar conta do corpo do garoto, ele começa a partir para cima de Corin Locke, e o garoto se pergunta se ele enlouqueceu ou algo do tipo, mas ele pensa que o segundo motivo dele ter escolhido o Lark é porque se ele estiver possuído pelo espírito maligno especial Duque Sebancia, ele pode usar as suas habilidades físicas ao máximo. Então o Nerdola começa a atacar Corin Locke de tudo que é maneira, e ele pensa sobre o aluno modelo Lark, falando que dentro da lenda heróica de Arran, ele tinha o menor status de força, e ele sente pena do Lark, mas essa é a melhor estratégia para concluir a missão do Duque. Porém ele pensa que se matar o Lark possuído para acabar com isso, ele pode ganhar os itens de rank mais alto, como a capa do Duque e a armadura vampírica. E esses foram os itens que Park Sirro usou, que tiveram um grande papel nos incidentes que ocorrerão no futuro. Porém, ele pensa que é diferente de Sirro, então questiona Sebancia se ele está curioso sobre a sua esposa, Luina Duque, e a sua filha, Cecília Duque, e questiona se ele quer
saber que tipo de vida elas viveram depois que ele foi selado, e ele diz ter contado muitas histórias para Sebância, como sua esposa morreu depois de partir do castelo e como sua filha se tornou uma aventureira incrível e viajou pelo mundo. Ele não gostou do método que Park Se-ho usou, mas como Corenlock também tem uma família que ama nesse mundo, essa é a melhor forma. Então ele questiona para Sebância se sua resposta foi satisfatória, e Corenlock afirma para si mesmo que também queria dar um fim adequado a essa pobre alma. Então é engraçado estar curtindo um personagem que há pouco estava a odiar, mas é muito engraçado. Eu comecei curtindo o Prota, depois já odiei o Prota e agora estou curtindo de novo. Essa aí é uma montanha russa ambulante, só pede pode. Desculpa por ter lhe atacado e agradece por lhe contar. Porém, Corenlock fala que tá tudo bem, afinal ele nem lhe acertou. Mas nisso, Sebância fala que tem mais um pedido. E assim as recompensas começam a ir até o garoto. Ele fala que antes dele acender, eles tiveram uma longa conversa. E nisso, Corenlock consegue a poeira da alma, uma poeira da alma do espírito maligno especial Sebância Duck. Ele também consegue o Grimório, o livro em que a alma de Sebância Duck foi selada. Ele possui habilidades e feitiços que ele pode aprender se ler. E também a regeneração do guerreiro persistente, adquirindo uma nova habilidade. E com isso, Corenlock utiliza o livro de habilidade, conseguindo a regeneração do guerreiro persistente. E ele pensa que essa era a habilidade que Park Se-ho tinha, mas ele não sabe ao certo o quanto ela regenera, porque ele nunca se machucou de verdade. E assim um Lark acorda, e Corenlock manda ele não se esforçar muito, pois o espírito maligno possui o seu corpo. Porém, Lark começa a perguntar se seu queixo deve doer quando o espírito maligno lhe possui. E o garoto fala que não sabe, mas acha que sim, e manda o garoto calar a boca e pegar aquilo. Ele questiona se é um Grimório, e ele fala que o último motivo pelo qual ele escolheu Lark é porque ele quer ver como, às vezes, aqueles que se esforçam podem ser recompensados. E assim o dever é ativado, e assim a execução do dever de dificuldade B dá recompensa pra ele 80 pontos igualmente distribuídos. Porém, o sistema fala que ele é incapaz de checar conteúdos detalhados. Ele fica surpreso por ter conseguido 80 pontos, falando que baseado no jogo, você ganha 5 pontos de status quando sobe o nível. Então esse número equivale à quantidade de pontos que ele ganharia se tivesse subido de nível 16 vezes. Então ele pensa que não recebeu uma notificação de aumento de nível. Então isso quer dizer que a recompensa da missão de primeiro nível é 80 pontos. E ele se questiona se essa é a compensação pelo fato dele não poder ganhar pontos de status diretamente. Mas mesmo assim ele fica surpreso, pois não achava que ganharia tudo isso de XP. Então o mandamento do dever não fechar os olhos é ativado. E é explicado que ele ganhou 40 pontos por não fechar os olhos para os infortúnios de Lark e também 40 pontos por não fechar os olhos para os infortúnios de Sebância Duck. E assim no salão de treinamento do Vigor, Mariette volta a distribuir batata pros outros. E então vai novamente... Você é tão fanática por batata? Eu gosto de batata, batata é legal, mas por que no meio da escola tava dando batata crua pra pessoal? Já tá Corenlock perguntando se ele vai capturar copos espirituais naquele dia. Também não, é que parece crua, não parece ter sido assada, ainda tá com casca, então presumo que seja crua. Também. E com ele respondendo que sim, a garota começa a querer ele animar. Porém, os outros invejosos em volta perguntam para Mariette como um primeiranista de rank 50 poderia capturar um corpo espiritual, dizendo que não olhou com atenção, mas o garoto falhou no dia anterior também. Então mandam ela não dar falsas esperanças a ele, pois aquele novato babaca está monopolizando a atenção de Mariette. E assim ela fica pensando se é invejosos, faria igual se tivesse numa situação que o novato vai conseguir. E assim todo mundo começa a apostar com ela, e Corenlock fica incomodado que todos estejam... Não, apostar aí também não, pô, não faz sentido apostar. Usando como aposta, pois ele só foi praticar. Mas ele decide ignorar isso, pois ele vai apenas se focar, falando que tem os status que ganhou depois de ajudar o Sebância a ascender, então definitivamente consegue pegá-los. Mas está curioso para... Se bem que nessa situação em que eu não sei de nada, todo mundo tá apostando e a pessoa que é realmente forte tá apostando contra, eu acho que a de cabelo azul tá apostando a favor do Protinha, eu apostaria a favor do Protinha. É mais chance de eu ganhar um grande volume de dinheiro. Ah, mas tem pouca probabilidade. É all-in, não tem jeito. Pra saber o quão forte ele se tornou, então ele decide testar o básico primeiro e dá a estocada do agouro da serpente. E pensa que a técnica que ele usou para derrotar o corpo espiritual de antes foi o serpente rastejante. E é uma técnica bem difícil entre as intenções da calamidade da serpente. Portanto, com a técnica mais básica, agouro da serpente, provavelmente será difícil de fazer até um único corte. Porém, ele simplesmente explode aquele corpo espiritual. E todo mundo fica surpreso por ele ter derrotado aquilo com um único golpe. E ele fica mais surpreso ainda por ter derrotado com o agouro da serpente. Mas então ele começa a notar que talvez tenha ficado forte demais. Então Mariette... pô! Forte demais não existe. Existe forte e forte. Não existe esse forte demais. Como assim forte demais? Eu sou forte demais. Estás achando que é o super-homem que
tu agora vive num mundo que tudo é papelão? De graça. É dele, assim falando que ontem ele criou um choque depois de golpear 3 vezes, porém hoje ele conseguiu com apenas 1. E ele fala que sim, porém ele pensa consigo que ela deve ter assistido tudo desde ontem, mas pensa que tem algo mais importante, pois ele é uma maga capaz de rastrear a intenção da calamidade da serpente apenas com os olhos, se perguntando que tipo de habilidade ocular sem sentido é essa. Mas enquanto ele está desconfiado da garota, ela dá sua parte dos lucros e fala que... Como assim? Ué? Deu isso? É rica, por acaso? Graças a ele, ela ganhou uma boa quantia. E é claro, ela deve dar a sua parte também. E ele fica... Sua parte? Nunca acordaram isso? Como assim, sua parte? Tem dúvida sobre isso, porém ela pergunta se ele não gosta das coisas assim. Mas ele pensa que é muito pelo contrário. Que tipo de pessoa odiaria dinheiro? E... Óbvio, essa aí é das meus... Pô, curti o protagonista do novo, não tem como. Mariette é muito... A montanha tá subindo. Muito inteligente e manda ela fazer o seu melhor no futuro também. Então, já à noite, ele pensa que na sua vida passada ele lutou com unhas e dentes para aprimorar suas artes marciais. E até mesmo naquela vida, ele mal consegue fazer o quinto entre os 6 passos para a iluminação. E ainda tem um longo caminho a percorrer, mas está melhorando com a lança mais rápido do que imaginou. Então, ele não está tão preocupado. E o único problema é a runa mágica, e ele usa Hagalaz, mas o sistema fala que ele tem pouca mana, e ele fala que também não foi capaz de solucionar isso na sua vida passada, já que runas mágicas gastam uma quantidade incrível de mana, e se ele apenas conseguisse resolver isso, ficaria mais forte do que em sua vida passada, com certeza, e é melhor ele continuar pensando nisso. Mas então, alguém chama ele, e ele pensa sobre aquela voz, falando que não importa o quanto aprimora sua lança e domina a runa mágica, nessa academia já há um desgraçado que ele não consegue derrotar. E a única personagem feminina que nem mesmo Park Se-ho foi capaz de matar. Uma das potências mais fortes na lenda heróica de Arhan. Capaz de desbalancear qualquer situação. A Jiangxi inflexível e a Axia celestial Huaran. Ele se pergunta por que ele está ali de todos os lugares. E fora isso, ela falou com ele. Ele não sabe o motivo, mas vai apenas ignorar ela e ir embora. E ela é uma bomba relógio com a qual ele não pode lidar. Mas nisso, ela chama ele novamente, falando que ele foi combinado e que não é o dono desse corpo. Então... Oxi! Como é? Porém, Loki já trava e começa a suar, se perguntando se ela sabe que ele possui esse corpo. Porém, ele pensa que ela é um ser vivo que tem almas de ambos, humanos e monstros em seu corpo. E como um Jiangxi, Huaran é exatamente esse tipo de existência. Ah, é um Jiangxi! Interessante. Contraditória. E dizem que os olhos daqueles que estão entre a vida e a morte são capazes de enxergar a coloração da alma. E para ela deve ser estranho não conseguir ver isso. E ela questiona como é o sentimento de amassar e consumir a alma original. Porém, ele fala que não sabe. E ela questiona como assim. E ele fala que se preocupou muito com isso na sua última vida. Se Corinlock e ele são pessoas diferentes. E se as memórias de Corinlock se assimilaram às deles, ou se não são suas. Caralho, que bunda negativa da desgraça, protinha. Cadê esse treino de glúteo? Cadê? Pois também, coisas como quem é o ele que frequentou o ensino fundamental. Mas treino de glúteo não tem, né, desgraça? Cadê o levantamento pélvico? E médio só pra garotos, ou cursou a faculdade de cinesiologia e teve uma carreira militar. Mas tudo foi sem sentido. Entretanto, isso pode ser diferente para Huaran, já que o original ainda está naquele corpo. E ela fala que o verdadeiro dono desse corpo não é ele é apenas um bandido e um ladrão. E ela fala que ele não tem direito a esse corpo. Porém, o garoto fala que na vizinhança próxima à sua terra natal, há alguém que se transforma em um gigante verde quando fica irritado, e o nome dele é Bruce. Pergunta se ela o conhece, e ela fica em dúvida sobre isso. Óbvio que não. O garoto começa a falar que o mais engraçado de tudo são suas duas personalidades que se opõem e se odeiam, mas ele fala que isso é o mais legal, já que eles são bons em coisas diferentes. Porém, a garota não entende nada da maluquice que ele tá falando. E ele fala que de qualquer forma, o que tá tentando dizer é que quer seja a alma original, quer seja a alma recém-formada, ambas têm diferentes características. E ele pergunta se não é assim que elas coexistem e vivem, e fala que querendo ou não, eles nascem em um corpo, e não há um pecado em nascer. Porém, a garota fica irritada e fala que nesse mundo há aqueles para os quais nasceram um pecado. Então ele fala que entendeu bem a agonia daquela criança de 3 tá se referindo a si mesmo, é isso? anos, mas ele não estende muito o papo com ela e simplesmente eu já vi uma que tem uma Banshee, mas não lembro agora qual. Deixa pra trás, falando que ia ver depois. E assim, no dia seguinte, ele vai para o lado sul da academia e fala que é um motivo pelo qual ele deixou os dormitórios antes mesmo dos pássaros cantarem, anunciando o começo do fim de semana. E ele fala sobre o quadro de missões. As pequenas e grandes missões ali ajudam você a subir de nível em preparação para a próxima missão principal. E o que significa que é um caminho necessário para progredir. E bem, o seu objetivo não é upar. Então não há necessidade dele se apegar a isso. E ele só queria testar algo, mas o garoto pensa que de qualquer
qualquer forma, porque a Alicia estaria encarando. E fala que, parando pra pensar, ele não tem muitas informações sobre a Alicia, e na sua última vida o desgraçado se errou e viscerou ela, e suas memórias eram diferentes do que ele viu no jogo. E assim ele fala com a garota, e ela logo cumprimenta ele. Então o Corin Locke pergunta se ela tá fazendo missões desde a primeira semana, pois ela é uma Rank 2 e não pode estar tão desesperada por resultados. Porém a garota fala que na verdade precisa de dinheiro, mas o garoto questiona... Justo. Essa daí tá certa. Se os fundos de apoio para o Rank 2 não são consideráveis. Porém, a garota revela que eles não vão lhe dar, falando que os ganhos da sua família estão no top 10%. Então ele fica surpreso com isso e fala que é... Mas sai do top 10% é só pedir dinheiro pra família, não é não? Certo. Isso é parecido com as bolsas de estudos da Coreia, e para aqueles vindo de famílias ricas, não há fundos de suporte para a atividade. E ela fala que seus pais são permissivistas, e ela precisa ganhar o mínimo para ganhar suas próprias despesas por conta própria. E o Que desgraçados! Eles impedem de ganhar dinheiro, mas também não dão dinheiro. Que desgraçados. A garota acaba notando que a Alicia realmente tem uma situação complicada, e ele fala que se ela precisa de dinheiro imediato, que tal uma missão de patrulha, falando que o custo-benefício é ótimo, e ela fica surpresa com isso, mas fala que eles vão aceitar até 3 pessoas, perguntando se Corin Locke quer ir com ela, mas ele fala que não, falando que tem algo que precisa fazer, pensando no seu precioso fim de semana, falando que vai separar o joio do trigo e se preparar. Então ele pensa que a primeira missão é encontrar a borboleta, falando que a experiência e o pagamento são pequenos, mas isso não importa, porque o seu objetivo é um mandamento, e se ele salvar e devolver a borboleta, que quase morreu nas mãos dos montes aquáticos, ele será capaz de impedir o infortúnio do dono em perder o seu animal e cair em depressão. Então, como resultado, ele... Ela tá focando nas missões que é infortúnio, assim eu recebo mais. Que desgraçada genial. Consegue 5 pontos distribuídos igualmente. Ele fala que o mandamento está ativo. Isso significa que até mesmo... a criança fugindo da cara do prota. As missões mais triviais vão lhe dar melhorias. Mas enquanto ele fica completamente feliz com essa descoberta, ele acaba fazendo uma cara de psicopata perto da garotinha que acabou de receber o seu gatinho. Então ela sai correndo, falando pra sua mãe que aquela pessoa é estranha. E assim Corin Locke passa todo o seu final de semana salvando os outros para conseguir pontos e mais pontos, fazendo até mesmo as coisas mais idiotas. Porém, em certo ponto, ele se lembra de algo, falando que há uma missão que é mais importante do que os pontos, e ele até escreveu um bilhete antes de vir ali hoje. Ele fala que quase esqueceu. E enquanto isso, um senhor na sua casa pensa que fez um molho com mais de 10 ingredientes, incluindo alho, cenoura e pimenta, mas não há um molho sequer capaz de apaziguar o seu desejo de fazer um frango delicioso. E ele fala que não consegue encontrá-lo, mas Corin Locke chega... O que será que é? O que isso tem a ver com pontos? O que isso é mais importante que pontos? O que vai ter aí? Tá falando que não é isso, mandando ele adicionar o xarope de amido. Então o seu problema será resolvido. E assim ele simplesmente fala isso e mete o pé. E o coroa se questiona qual o problema daquele maluco idiota e fica se perguntando quem iria adicionar xarope de amido naquilo, e pensa que isso não vai mudar nada. Mas então, após fazer isso, ele acaba gritando, falando que esse era o gosto que ele buscava. E assim o garoto pensa que essa era uma missão que ele precisava resolver, já que para os coreanos desse mundo seria difícil sobreviver sem frango e Yang Yoen. E assim ele... executa um dever de dificuldade E e consegue 5 pontos de recompensa. E novamente ele fica surpreso, se perguntando se o mandamento se aplica até mesmo a essas coisas, mesmo que ele tenha apenas realizado seus próprios interesses egoístas. Então ele pensa que isso é melhor. Ele pensa que não tem como ter algo de errado com a pessoa que faz frango Yang Yeon. Então ele começa a rir igual um psicopata no meio da cidade. E Huaran, quem estava ali seguindo de cima das casas, pensa que ele é esquisito. Então aquela professora loura, que usa uma roupa que talvez uma professora não devia usar, nota que a garota estava ali, falando que já aquela... Verdade, não usa mesmo calça. Realmente ela não tá usando. Não dá pra dizer que não tá. Não saiu da cidade, então ela lhe deixou sozinha. Mas mesmo assim, ela precisa... igual a Tatsumaki. Da sua permissão para sair. Porém, Huaran não dá muita bola pra ela e se lembra do garoto falando que não há pecado em nascer. E se lembra também de outra pessoa falando que a garota não devia ter nascido. E ela continua olhando pro horizonte na pose da donzela apaixonada. E já no campo de caça, aquela mesma professora que não parece professora fala que naquele dia... realmente não parece não. Os estudantes do primeiro ano serão avaliados. Não contei já reclamando, mas não parece. Tudo através de suas táticas de sobrevivência no campo de caça. E se chegarem à cabine ao norte no fim da floresta, o aluno estará aprovado por agora, e ela pede para eles vestirem suas braçadeiras de rank, pois eles podem devolvê-las no destino na cabine, e dependendo do tempo que levarem para chegarem com suas braçadeiras, eles receberão menos pontos, mas além disso, os pontos que eles receberem podem ser trocados por um prêmio, e assim ele nota que Huaran não está ali, porém ele sabe que ela não participa de atividades práticas de qualquer forma, pois deve ser um problema de balanceamento, e nisso chamam por Corin, e ele nota que é a Alicia, perguntando se ela conseguiu concluir a sua missão, e ela fala
Loki sim, dizendo que graças a ele ela foi capaz de receber facilmente o suficiente para suas despesas. Ele agradece por ter conseguido ajudá-la, porém ele também pergunta se ela quer um doce, pois ele trouxe para dar para sua irmã, mas tem muito açúcar. E a garota fica toda feliz por receber uma bomba de mel, perguntando se não tem problema ela comer algo tão precioso assim. Então a professora anuncia para os alunos que os testes do campo de caça começam agora e manda todos eles teleportados para lá. O Corin Loki pensa que já viu todos os tipos de magos, mas a única pessoa que pode criar magia espacial para essa quantidade de alunos é a Madame Josephine. E ele pensa que ela é a mesma de sempre, uma grande bruxa. Então ele é teleportado para o campo de caça e logo ouve sinais de batalha e pensa que eles mal começaram e eles já estão lutando. E assim ele fala que o campo de caça é um evento importante, em que até mesmo profissionais precisam fazer várias tentativas. É um sistema de Battle Royale, no qual você começa uma localização aleatória e tem que ganhar pontos roubando as braçadeiras dos outros. Porém, Corin Loki deseja que todos se divirtam lutando, pois ele não tem interesse neles. E a pessoa mais perigosa agora é a Rank 2, a Alicia, com a faixa azul. E já que Huaran não está ali, contanto que ele lide com a Alicia, o resto é basicamente ponto de graça. E a Alicia pode não saber disso, mas ele... Que desgraçado! Ele colocou uma runa de rastreamento no doce que ela comeu. E essa runa fará com que... eles se encontrem de novo. E mais uma vez eu começo a me perguntar se esse protagonista realmente é uma pessoa boa. E assim... agora a montanha-russa tá caindo. Ele começa a correr rindo bizonhamente. Desgraçado. Genial, mas desgraçado. Alicia é desesperado. Mas nisso, Josephine fala que também vai entrar na floresta, pois embora ela tenha despachado professores por todo lado, é melhor eles serem cautelosos. Mas nisso ela toma um susto, se perguntando cadê aquela criança, perguntando pro presidente se ele enviou ela. E ele fala que não, ele não enviou, ela foi por conta própria. Então Josephine fica surpresa com isso. E o diretor fala que de fato, ele acha que ela teve uma mudança em seu coração, pois a garota tá seguindo muito de perto mudou ela. Perto Corin Loki, que não tá nem notando ela ali. E nisso, com a Alicia, ela começa a perguntar por que eles estão agindo desse jeito. E pergunta se não acham que é injusto ter vários deles atacando uma única pessoa. Porém, os moleques no chão falam que injusta são as habilidades da garota. E nisso, um outro chega por trás dela, pedindo para ela apenas ser eliminada. Mas nisso, ele toma uma singela pedrada no meio... eu vou ter de admitir. Eu tava errado pra desgraça. Eu pensei, não, ela vai morrer. Ela vai ser figurante, não vai aparecer mais. Ela tá até aqui fazendo importante até agora. Porra, nessa daí eu errei. Da costela que quase mata o moleque. Então ela nota que foi Corin Loki quem a salvou, pensando que ele é muito bondoso. Mas olhando pela cara e a aura do moleque, as coisas não parecem estar tão boas. Ele fala que a Alicia é muito bonita e ela começa a ficar corada. Porém, ele afirma ter dito que aquela abraçadeira desgraçado. A azul dela é muito bonita e o moleque chega psicopaticamente atacando ela. E ela afirma ter confiado nele, pois achou que era uma boa pessoa depois que ele lhe deu um doce. E ele pensa sobre a Alicia, falando que é uma cavaleira de segundo rank com estilo de pura luta. E ela ainda não pode usar sua habilidade de olhos vigilantes apropriadamente. E quando se trata de poder de luta, ela é bem medíocre entre os de segundo rank. O que será que essa habilidade faz? Olhos vigilantes. É por isso que ele mirou nela. E ele fala que ela pode se tornar uma boa pessoa também ao lhe entregar a sua abraçadeira. E ele pensa que a Alicia é incomparável à sua irmã prodígio. Porém, a Alicia ainda está entre o top 1%. E ela, que facilmente lidou com 7 alunos que criaram uma aliança composta de rank 3 e 4, não se preocupou com o cavaleiro rank 5, Corin Loki, nem um pouco. Isso, é claro, até 30 segundos antes do começo da batalha. E ela se pergunta qual é a dele, pois ele é muito forte. E o moleque tá cada vez mais psicótico indo atrás dela. Sim. E ela pensa que sua luta com espada de curto alcance, sua estratégia de invadir a área do oponente, faz com que ele basicamente esteja brincando com ela, ele contra-atacando e lhe pressionando. Mas ela pensa que ele tem aberturas, pois se ela alvejar esses pequenos intervalos entre os golpes, ela vai conseguir algo. Mas quando ela tenta dar o ataque, ele acaba desviando facilmente e culpa a falta de prática dela devido à confiança no seu talento. E ele usa o bloquear, desviando de ataques recebidos, assim como capturar, empurrando a arma do oponente para baixo e o perfurar, perfurando em uma linha reta. E ela fica surpresa com o que tá acontecendo. E Corin Loki fala que ao combinar essas técnicas básicas, cria-se o mais básico e extremo contra-ataque. Em outras palavras, a determinação da lança. E assim ele joga a garota longe com a essência máxima de 6 passos. E ele simplesmente manda a garota voando. E enquanto ela cai em pé, ainda com dor, ela começa a tossir. E pensa que se não tivesse bloqueado aquilo de imediato com a sua aura, isso teria sido perigoso. E não é como se ele fosse forte ou super rápido. É só que os níveis dele de maestria de cada habilidade não estão pra brincadeira. E ela se
se pergunta quem é essa pessoa e também se pergunta se estão dizendo que aquele é um cavaleiro de rank 5, pois o moleque dominou ela completamente e ela foi totalmente derrotada, e assim ele consegue pegar a braçadeira dela, deixando ela pra baixo e meio bolada. Então ele fala que fará um bom uso disso, porém ele ouve um barulho bem alto e falam que isso é injusto. Ele se questiona que som é esse, recebendo uma espadada com a espada do Guts vindo diretamente para cima dele, mas vamos descobrir isso no próximo episódio. Quem é que bateu com essa espadona no Protinha? Não saberemos até o próximo episódio vir. Então espero que tenhas curtido. O manhwa tá bem legal, tô curtindo, tô achando interessantíssimo. Ainda não entendi como é que ela vai se tornar o deus do sol que apareceu naquela capa, mas no futuro nós descobriremos. Então inscreve-se para não perder esse vídeo. Se puder, hype. E é isso. Valeu, falei, fui. Tchau, tchau.